Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Goku Black, na sua primeira aparição, foi extremamente impactante, pois parecia se tratar de uma versão maligna do nosso querido protagonista, Goku. E no vídeo de hoje eu tô aqui para reunir e falar sobre todas as versões malignas do Goku que a gente acabou vendo em Dragon Ball. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. 90 mil! Não! 95 mil? Eu sei que muitos vão dizer que tem a versão do Goku no clássico, mas esse cara é o primeiro que é realmente maligno. As forças especiais Ginyu são inimigos muito interessantes criados para a saga Freeza de Dragon Ball Z, não só pela quebra de expectativa e carisma dos membros, ou até mesmo sua entrada triunfal, mas como suas habilidades eram bem interessantes. E isso obviamente inclui o capitão da equipe, chamado Ginyu. A gente sabe bem pouco sobre ele, mas do que a gente sabe é que aquele corpo que a gente vê já não era o corpo original dele. O Capitão Ginyu era um personagem bem legal e até mesmo intimidador, apesar de ser um alívio cômico em algumas vezes. E sim, apesar de não ser literalmente maligno, ele era um cara mau, então dá pra considerar bem ele aqui. Além do mais, a sua luta com os Guerreiros Z é bem interessante, apesar de ter algumas coisas que me incomodam nele, como o fato dele não ter explorado seu potencial como Goku, que num geral foi bem mais fraco do que o esperado. Além disso, não tem muito mais o que dizer sobre ele. Ele serviu mais como uma piada e uma ferramenta do roteiro para o Goku receber outros Zenkai. Num geral, ele é um bom personagem e cumpriu seu papel. E honestamente, vamos fingir que esse cara não existe no Super. Aquele final foi degradante. Agora, em segundo lugar, nós temos uma representação muito interessante do que seria um Goku maligno, pois toda a sua concepção roda ao redor disso. Tarles e seu filme foi criado para mostrar o que aconteceria se o Goku não tivesse batido a cabeça e virado bonzinho. É claro que a história não seria literalmente a mesma, mas vocês entenderam. O papel dele no roteiro é mostrar isso. E eu acho muito interessante como ele não é literalmente uma cópia exata do Goku, mas tem algumas poucas diferenças, como o seu cabelo e a sua cor de pele, que é cinza. Além do mais, o seu uniforme é bem diferente do uniforme do Saiyajin tradicional, o que eu não só acho um detalhe incrível, mas combina bastante com o personagem em si. E falando especificamente sobre suas mudanças, eu genuinamente acho desnecessário no original ele ter a mesma voz do Goku. Kakaroto, saiba que nunca poderá me vencer com esse poder de luta tão baixo. Pois a sua voz mais grossa mostraria que ele não é o Goku. Mas de qualquer forma, diferentemente do Capitão Ginyu, ele não tem só a aparência do Goku, pois em seus ideais como Saiyajin, eles também são muito diferentes. Goku é demonstrado como um Saiyajin diferente, pois ele não só não possui todo esse orgulho, mas ele mostra que não precisa nascer forte para ser forte. Goku, apesar de não demonstrar uma força natural, diferentemente dos outros Saiyajins, ele treinou e muito, enquanto Tarles também é um Saiyajin de classe baixa e também ficou mais forte. Porém, a forma que ele alcançou isso é totalmente diferente, pois ele faz isso de uma forma covarde, precisando da árvore sagrada para ficar forte, também ignorando o seu próprio orgulho Saiyajin. Também vejo muitas pessoas dizendo que ele é parecido com o Vegeta, mas isso é mentira, pois enquanto o Vegeta estava satisfeito em ser o único de sua raça por causa do seu orgulho de ser o príncipe, Tarles, por outro lado, tinha uma visão mais ampla das coisas. Você não só vê ele dando várias e várias chances para o Goku e companhia se juntarem a ele, mas no filme dá a entender que ele tá montando o seu próprio exército, e provavelmente com o passar do tempo ele teria o seu próprio harém para repopular a raça. Ele é um Goku que não se importa com os que estão ao seu lado, mas mesmo assim conseguiu superar os seus limites, apesar de ter feito isso por meio da trapaça. Ele representa um paralelo bem interessante ao Goku, apesar de não ser o personagem inteiro e sim uma parte dele. Agora, um personagem que eu não sei se dá pra considerar um Goku maligno é o Jiren, mas mesmo assim ele traça um paralelo interessante ao nosso querido Goku. E apesar de ser simples e não tão bem explorado, eu ainda acho que vale a menção honrosa. E o paralelo funciona mais ou menos assim. O Jiren, ele fica num grupo de super-heróis, ele se veste como um herói e de certa forma tem ações heróicas no universo dele. E todas as pessoas no mundo dele o consideram um herói, mas por dentro
enquanto o Jiren é completamente diferente. Apesar de não ser literalmente mal, o Jiren é um personagem extremamente egoísta, e o único motivo para ele estar lutando é especificamente a sua vingança. Ele não tem motivos altruístas e muito menos se importa com aqueles que são seus amigos. Porém, o Goku é basicamente o oposto. Ele vive uma vida simples e o mesmo até diz que não se considera um herói. Porém, os seus atos falam o contrário, porque o Goku não só se importa com aqueles que são ao seu lado, mas ele também tem sim um pensamento altruísta. É claro que ele tem os seus erros, mas no geral o Goku é uma pessoa boa e muito mais próximo de um herói do que o Jiren. Eu pessoalmente queria que esse paralelo entre os dois tivesse sido mais bem aproveitado, e então genuinamente daria para confirmar que o Jiren é uma espécie de Goku do mal. Mas como não é o caso, é apenas uma menção honrosa. Esse cara provavelmente é uma das razões para você ter clicado nesse vídeo, e eu não o culpo, é um ótimo personagem. Mas brincadeiras à parte, eu gosto muito do Goku Black. A sua primeira aparição principalmente é muito chocante, porque a gente vê o Goku de todas as pessoas simplesmente massacrando geral, o que foi um choque tremendo para todos os fãs que estavam acompanhando na época. Apesar de que futuramente nos foi revelado que na verdade era o Zamasu que roubou o corpo do Goku, ou seja, uma cópia do Capitão Ginyu? Não exatamente, mas enfim. Eu acho que as únicas coisas que me incomodam nesse personagem é o fato de que o plot do Zamasu foi revelado muito cedo, e também o fato de que da metade pro final da saga ele acaba ficando meio lelé da cuca e perde um pouco de espaço na saga, sendo que ele é basicamente o chamariz. Mas no total, meu saldo pra esse personagem é positivo, e eu sei que ele só tem a aparência do Goku e não traça nenhum paralelo direto com o personagem, mas ainda assim foi muito interessante ver o Goku ser essa ameaça extrema. A saga dele foi basicamente um respiro do Super, e apesar de seu final minimamente estranho, ela ainda foi capaz de cativar muitas pessoas e fazer elas terem esperanças de que o resto seria melhor. Ele poderia ter sido? Talvez, mas não muda o fato de que foi um grande personagem e basicamente o primeiro vilão do Super. E sim, senhoras e senhores, o último personagem que eu consigo pensar que faz um paralelo com o Goku é o Cell Perfeito. Pode parecer brincadeira e muita gente não vê isso, mas o Cell tem sim uma semelhança muito interessante com o Goku. E nesse caso aqui, obviamente eu não estou falando sobre aparência, mas o Cell acabou pegando um dos traços mais interessantes do Goku, onde basicamente ele era apenas um cara que queria se divertir lutando contra oponentes mais fortes. E assim como o Goku, que não tinha nenhuma ambição grande de herói, o Cell não tinha nenhuma grande ambição de vilão. Então ele só queria lutar com gente forte e é isso. E é interessante a gente perceber que o que segura o Goku é basicamente a sua humanidade, seja os seus amigos, a sua família, as suas lembranças, coisa que o Cell não tem. Então o Cell possui o mesmo gosto de lutas que o Goku possui, mas ele não tem nada a perder. E fica mais interessante quando a gente percebe que a saga Cell era uma saga que estava mais humanizando o Goku. Então é deixado essa parte do Goku bem mais de lado, e ela acaba reaparecendo junto com o Ser Perfeito. E fica ainda mais interessante quando você percebe que essa é a exata razão do porquê o Goku não conseguiu derrotar o Cell, porque os dois eram literalmente iguais. Só que o Cell não só tinha mais poderes, como era mais forte. Então o Goku estaria em desvantagem extrema aqui. E por isso que para derrotar o Cell foi preciso o extremo oposto, que obviamente é o Gohan. Muita gente fala mal do Cell, mas só esse paralelo que ele faz com o Goku eu acho incrível. E devem até ter mais coisas, mas faz bastante tempo que eu não vejo a saga do Cell. Além do mais, eu sei que tem sim mais personagens que fazem uma espécie de paralelo com o Goku. Um exemplo é o Vegeta, mas eu acho que o Vegeta é simplesmente o extremo oposto do Goku. Então não dá pra dizer que eles são exatamente similares. Mas de qualquer forma, eu sei que eu posso ter acabado esquecendo algum personagem enquanto eu fiz esse vídeo. E se você sabe mais algum que combina aqui, não se esquece de comentar aí embaixo. E o Goku, por ser o personagem que mais muda em Dragon Ball, obviamente vai ter paralelos diferentes para cada Goku maligno que nós vemos. E é por isso que essa é uma ideia que eu simplesmente não consigo me cansar, porque tem muitas e muitas formas de desenvolver isso. Ou você pode transformar o próprio Goku em um vilão. Isso aí não é treino nem aqui nem na China. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você talvez possa estar se sentindo muito mal ultimamente, seja fisicamente, mentalmente ou espiritualmente.
Você pode pensar que o tempo tá passando rápido demais e você não fez nada, que não tem mais motivos para continuar lutando, afinal você perdeu a hora certa, ou que você não tem mais tempo. Mas por favor, não pense assim. A hora certa, a hora de melhorar é agora. Então se levante e fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!